Eu já quero começar esse vídeo me desculpando pelos barulhos externos. As pessoas estão vivendo ao redor de mim, estamos confinados em quarentena dentro de casa e eu tive que abrir a janela para entrar um ar e uma iluminação, então provavelmente som externo, de cachorro latindo, de carro passando, vai interferir nesse vídeo. Mas hoje a gente tem um assunto bem interessante. Será que a mídia, quando se trata de jornalismo esportivo e gênero, trata homens e mulheres com igualdade? Oi, meu bem, tudo bem? Nós sabemos que atletas masculinos e femininos são representados na mídia de maneira geral de forma muito diferente. Desde o final da década de 1980 se começou a notar que os homens eram mais enfatizados nas matérias por suas habilidades atléticas, por seu corpo atlético, enquanto nas mulheres eram ressaltadas outras características, como a sua feminilidade e os atributos físicos. A primeira coisa que a gente entender aqui quando a gente está falando de diferenças entre homens e mulheres na sociedade, a gente não está falando só da coisa física ao usar a palavra gênero. Tem um vídeo que eu vou deixar aqui no card que eu já expliquei o conceito de gênero, mas só para dar aquela pincelada, no geral, é uma construção social a respeito do que homens e mulheres podem ou devem fazer. O gênero é um elemento que constrói as relações sociais baseadas nas diferenças entre os sexos e que dão significado às relações de poder e criam as ideias na sociedade dos papéis adequados a homens e mulheres. Tendo isso em mente, a mídia é um mecanismo muito poderoso de representação simbólica, de poder simbólico, uma forma de ensinar as pessoas, de reproduzir valores na sociedade. Quando a mídia, de alguma forma, reforça atributos que são considerados femininos para as mulheres e atributos que são considerados masculinos para os homens. Por que eu estou falando considerados? Porque eu acabei de dizer que gênero é uma construção social. A mídia está fazendo um reforço desses estigmas patriarcais que dizem que mulher tem que ser delicada, né, e o homem tem que ser forte. Essas ideias também são reproduzidas na mídia esportiva, no jornalismo esportivo, quando, por exemplo, os jornalistas enfatizam que os homens correm mais rápido, pulam mais alto ou são mais fortes que as mulheres. Esses argumentos biológicos e sexuais são usados como pretexto para continuar reforçando ali diferenças hierárquicas entre os gêneros, diferenças de poder. E isso aconteceu desde as primeiras Olimpíadas, lá na Grécia Antiga, que configurou o espaço esportivo como um espaço exclusivamente masculino, do qual as mulheres eram excluídas e até proibidas de participar, como acontecia na década de 40, 50, 60, aqui no Brasil, em que havia decretos e resoluções jurídicas, leis, que impediam as mulheres de participarem de competições esportivas de alguns tipos de esportes. Então o que acontece, de acordo com o jornalista esportivo Paulo Calçade, é que o futebol, que é considerado a grande paixão nacional, a grande paixão brasileira, na verdade exclui metade da população. Exclui as mulheres da participação não só no campo, mas também na arquibancada e na mídia esportiva. O tempo todo, mulheres que estão no esporte, seja como espectadoras, ou como jogadoras, ou como profissionais do jornalismo, elas escutam dos homens que aquele ali não é o lugar para elas, que elas estão no lugar errado, que elas têm que trabalhar com moda ou alguma coisa mais feminina. A pesquisadora e doutora na área de educação física Elaine Romero diz que em tempo de transição social no esporte, quando muitas mulheres estão fazendo um formidável esforço para minimizar essas noções de diferenças entre os sexos e, em contrapartida, os homens estão lutando para mantê-las, o papel da mídia não pode ser esquecido. A mídia ajuda a organizar os caminhos para conhecer ou entender o relacionamento entre gêneros, servindo à construção de um consenso público a respeito do que é considerado masculino e feminino, e serve igualmente para enaltecer ou destruir um atleta de acordo com o que esse jornalista vai veicular sobre ele. O jogo está mudando.
ficando menos desigual. Mérito delas. Fortes, resistentes, perseverantes. E isso não é só um discurso gratuito do Dia Internacional da Mulher. É muito importante que o jornalista, em geral, mas aqui nesse vídeo especificamente falando de jornalismo esportivo, ele tenha a consciência do poder que ele tem nas mãos, da responsabilidade. Pode parecer que o papel do jornalista e da mídia é simplesmente reportar os fatos e dizer, olha, aconteceu isso. Mas na verdade ele constrói uma narrativa. Nada é feito sem que valores e ideias estejam atrelados à comunicação desses fatos. A maneira como você vai dizer e vai organizar o seu discurso, ela está dizendo muito sobre o que você pensa a respeito daquele atleta ou daquela situação. Então, se a cobertura esportiva dá muita ênfase à performance atlética dos homens, mas ao falar das mulheres, fala mais da sua aparência física ou de coisas que não são a sua performance atlética esportiva, isso significa que essa construção baseada no gênero está hierarquizando e uma mulher atleta, mesmo que ela seja uma das melhores atletas, em comparação com os melhores atletas homens, ela nunca vai ser superior a ele. Nessa imensa piscina imaginária, povoada apenas por homens vencedores, como se sairia a melhor mulher? Pois bem, o tempo de Brita a colocaria como campeã dos Jogos de 1968. Ela deixaria para trás 14 grandes campeões homens. Um exemplo interessante de como isso acontece é a atenção que a mídia dá para a Copa Mundial de Futebol Masculino e para a Copa Mundial de Futebol Feminino, que somente foi exibida em TV aberta pela primeira vez no ano passado, 2019. E eu vou deixar aqui esse gancho para falar especificamente sobre a Copa Feminina de Futebol de 2019 e sobre toda a polêmica envolvendo a jogadora Marta no próximo vídeo. Então já deixa o seu comentário, suas dúvidas, sua opinião sobre esse assunto aí embaixo. Muito obrigada por me assistir, um beijo, até a próxima!